Vamos começar a semana 4 do PET 1, volume 1, terceiro ano, matemática. O nosso eixo temático é geometria e medidas, e os nossos temas trabalhados serão prismas e cilindros, pirâmides e cones, planificações de figuras tridimensionais. Caro estudante, nesta semana você vai se envolver com sólidos tridimensionais, tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular, icosaedro regular. Estes são os poliedros regulares. Para começar, vamos mostrar uma imagem para recordar os formatos de alguns sólidos básicos: prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera. Podemos dividir os sólidos em dois grupos: os sólidos que rolam, cilindro, cone, esfera, que são chamados sólidos de revolução ou sólidos de rotação, e os sólidos que não rolam, que são os poliedros. Prisma. Características do prisma: duas bases paralelas, idênticas e congruentes. Cada base é um polígono. Polígono é uma figura plana formada por segmentos de reta. O prisma pode ser reto se a parte lateral for perpendicular ao plano da base, ou oblíquo se a parte lateral não for perpendicular ao plano da base. Pirâmide. Características da pirâmide: possui uma base poligonal e um vértice. Uma pirâmide recebe o nome de acordo com o polígono da base. Pirâmide triangular, a base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrângulo, uma figura de 4 ângulos ou 4 lados, não necessariamente um quadrado. Pirâmide pentagonal, a base é um pentágono. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono, e assim sucessivamente. Cilindro, características do cilindro: duas bases circulares paralelas, idênticas e congruentes. Os cilindros se classificam conforme a posição da geratriz em relação aos planos da base. Geratriz é o segmento que liga as duas bases. Cilindro pode ser reto ou oblíquo. Cone. Características do cone: possui uma base circular e um vértice. O cone circular reto, ou cone de revolução, é o sólido gerado pela rotação de 360 graus de um triângulo retângulo em torno do eixo que contém um dos seus catetos. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, a medida G é a hipotenusa, as medidas R e H são catetos. Observe que foi feito giro em torno do cateto H, que corresponde ao eixo dos Y. Nessa rotação, formou-se o cone de revolução, ou cone circular reto. As principais questões envolvendo esses sólidos envolvem, por exemplo, área, volume, cortes e planificação. Por isso é importante ter a geometria plana como base para a geometria espacial. Os conceitos de áreas e volumes estão resumidos na tabela a seguir. A área total do prisma e do cilindro é a mesma, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, aqui eu tenho a base e outra base. Por isso que são 2 vezes a área da base, mais a área lateral. O volume também é a mesma fórmula, área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura, respeitando-se a base, se é uma base circular ou se é uma base poligonal e que polígono é esse. Para a pirâmide e o cone, nós temos a mesma fórmula de área total,
que é a área da base, que agora só tem uma, mais a área lateral. E o volume, a área da base, vezes a altura sobre 3, já que a pirâmide e o cone vão afunilando até morrer no vértice. Planificação de sólidos geométricos. Planificação é a figura plana capaz de ser usada para se construir a respectiva figura espacial. Como exemplo, a figura a seguir mostra um cubo e a sua planificação. Então, aqui eu tenho a figura plana, a planificação do cubo, e aqui o cubo já na sua forma espacial, como um poliedro. Chegamos aqui nas atividades do PET 1, semana 4. Primeira questão, eu tenho um sólido e pergunta: quantos vértices, quantas arestas, quantas faces possui este sólido? Eu posso contar os vértices, contar as arestas e também contar as faces. Mas se eu já conheço o número de vértices e o número de arestas, para calcular as faces, eu posso usar o teorema de Euler. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. E aí nós vamos marcar a opção correta dentre as disponíveis. Segunda questão. Um paralelepípedo reto-retângulo possui 4 diagonais principais que se encontram no centro do sólido. Cada uma delas liga um vértice ao vértice tridimensionalmente oposto, que é o que a gente pode ver aqui, né? As diagonais estão traçadas e elas se encontram aqui, ó, ligando um vértice ao vértice tridimensionalmente oposto. Pede para você calcular a medida dessa diagonal e é dada a fórmula D é igual raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E os valores de A, B e C estão aqui. Então basta substituir. Em um laboratório de matemática, há um cone de acrílico aberto na base e um cilindro de acrílico aberto em uma das bases. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. A professora vira o cone com a base para cima, enche-o totalmente de água e joga o líquido no cilindro. Quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? Então, aqui eu tenho um cone que foi virado de cabeça para baixo, independente da posição, o volume do cone é área da base vezes a altura dividido por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura. O cilindro, independente da posição, o volume é a área da base vezes a altura. Veja que ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. Então, se o raio da base é a mesma, então a área da base também será a mesma. E a altura também é a mesma, certo? Portanto, quantas vezes essa professora terá que pegar o líquido que está no cone e despejar no cilindro? Para fazer isso, nós vamos pegar o volume do cilindro e dividir pelo volume do cone para ver quantas vezes vai dar isso aí. Então, tá aí a dica para responder a questão número 3. Questão número 4 é uma questão que envolve química, sobre a geometria molecular da molécula de metano, enfim, várias informações aí de química, e pede para calcular o comprimento C da ligação CH, que seja de 1 angstrom, ou seja, 0,0000 metros, né? O lado do tetraedro pode ser medido pela lei dos cossenos. Aqui eu tenho a lei dos cossenos. L ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado menos 2VC vezes cosseno de θ. Já foi aplicada a lei aqui dos cossenos de acordo com os valores dados na questão. Esse C equivale a 1 angstrom. Nós vamos colocar a medida em angstrom, porque todas as alternativas estão utilizando o angstrom aqui. Então, C é igual a 1. E esse cosseno de θ veio escrito na questão, que é menos 1/3. Então, basta que a gente substitua, utilize a fórmula que já veio dada na questão, para que a gente consiga resolver quanto mede esse lado aproximadamente. Questão número 5. Os mapas da Terra são projeções do planeta considerado esférico sobre uma superfície. Um tipo de mapa muito usado é através da projeção de Mercator, que projeta a Terra sobre um cilindro
tangente à esfera, e depois abre este cilindro no formato de uma folha plana, como sugere esta figura. E aí nós podemos ver. Considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra. Então, eu tenho o cilindro, o raio é igual ao raio da Terra. E que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. O que é diâmetro? 2 vezes o raio. A área lateral do cilindro de raio R e a altura H é dada por 2πrh. E a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então, pede-se qual é a razão entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica. Então, a área lateral do cilindro dividido pela área da superfície esférica. As fórmulas já estão na própria questão, né? A área lateral do cilindro, 2πrh, a área da superfície esférica, 4πr ao quadrado. Lembrando que o numerador é do cilindro e o denominador é da esfera. Vamos lembrar a informação que é falado aqui, ó. O raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra, ou seja, a esfera, não é isso? E a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra, ou seja, a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio da Terra. São informações que eu vou precisar na hora de substituir nas fórmulas e ver qual é o resultado. Então é isso, bons estudos e até a próxima.